Vamos então para Atos, capítulo 1. Irmãos, eu vou fazer uma exposição do texto, né? Já que a gente está fazendo um estudo expositivo de cada livro, né? Já passamos pelos 4 evangelhos, agora pelo livro de Atos. E esse é mais um estudo expositivo. Eu dei uma olhada no material do Mateus, muito bom, por sinal. Muito bom mesmo, Mateus. Gostei bastante daquela frase lá do Hernandes Dias Lopes, né, que Atos é a dobradiça, né, da Bíblia, né, porque coloca os evangelhos e dá início à história da igreja, introdução às epístolas, né, e também o foco, né, no autor, que é Lucas, o médico amado. E também a gente Mateus tratou nessa aula muito bem sobre os personagens, né? Quem é Teófilo, quem de fato era Lucas e como ele escreveu, né? Esse aqui é o segundo tomo de um conjunto de volumes que Lucas estava escrevendo. O primeiro volume é o seu Evangelho, leva o seu nome, Evangelho de Lucas, e esse segundo tomo aqui é o volume que conta a história da igreja. Da mesma maneira que o Evangelho de Lucas, a gente vai ver aqui uma introdução. Como Lucas era um homem letrado, era um homem culto, né? Ele tinha um elevado nível de cultura, e ele escreveu, além de belas palavras que ele utilizou, ele também coloca uma introdução, uma dedicatória, ele tem toda uma estrutura bem organizada na sua escrita. Vamos começar o primeiro versículo aqui. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Já no primeiro versículo, Lucas fala sobre Teófilo, que Mateus, vamos relembrar, na aula passada, ele explicou quem é Teófilo. O nome Teófilo vem de Teófilos, ou seja, amigo de Deus, né? E lá em Lucas, no capítulo 1, a gente vai ver no versículo 3 que Lucas trata de Teófilo como excelentíssimo, certo? Obrigado. Um pronome de tratamento que era dado a autoridades. Então a gente tem uma ideia de que Teófilo era, de certa forma, uma autoridade, né? Então, o primeiro tratado, o seu Evangelho, ele escreveu citando também Teófilo, né? E aqui o segundo volume também, ele vai citar Teófilo novamente. E ele diz aqui, primeiro tratado. Que primeiro tratado é esse? Ele já se refere aqui ao Evangelho, ele usa a palavra grega protos, que é primeiro, que indica que este, na verdade, é o segundo volume de uma obra. Irmãos, dá a entender, através do original em grego, dá a entender que Lucas pretendia escrever um pouco mais. Até se nós olharmos no fechamento de Atos, Atos tem fechamento? Não tem, né? A gente olha, Atos não tem final. Atos não tem uma conclusão igual a gente vê nos evangelhos. O próprio evangelho de Lucas vai ter uma conclusão, mas Atos não tem. Então dá-se a entender que Lucas talvez estivesse escrevendo um terceiro volume. Também entende-se que ele não finalizou o livro de Atos por causa da história da igreja, que é contínua, está até os nossos tempos. Mas há uma interpretação de que também ele pretendia escrever um terceiro volume, por causa as palavras em grego que ele utiliza, né? E esse capítulo 1 aqui, ele é um prefácio do segundo volume que ele está escrevendo. O que é um prefácio? Quando a gente abre um livro lá, logo no início vem o quê? Primeiro tem o índice, né, do livro, logo em seguida você às vezes tem antes do índice, às vezes você tem uma dedicatória, depois do índice você tem o prefácio. O prefácio, ele é um texto preliminar de apresentação. E aqui Lucas ele foi bem assim, correto na estrutura que ele colocou nesse prefácio. Ele coloca uma dedicação, né, uma dedicatória,
Ele dedica esse livro a Teófilo, mas não só a Teófilo, mas uma representatividade de uma classe em relação a Teófilo, né? Que Teófilo ali provavelmente representava um patrono ou alguém que estava financiando a escrita do livro, estava ajudando Lucas na escrita do livro. Ele coloca um propósito já no primeiro versículo, ele vai dizer acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então o propósito dele é detalhar. Primeiro ele detalhou no Evangelho acerca do que Jesus começou a fazer, e depois, lá no versículo mais adiante, em Atos, ele vai começar a explicar o que Jesus está fazendo através da igreja. Ele começa a dar um detalhamento do que ele está fazendo, certo? Ele menciona predecessores, né? Ele fala sobre os apóstolos, ele fala sobre os ensinos que Jesus deixou, e ele reforça sua metodologia de ser detalhado, como lá em Lucas, se a gente for olhar em Lucas, capítulo 1, ele diz que tentou colocar tudo de forma o quê? Detalhada, pormenorizada. Vamos dar uma olhada lá em Lucas, capítulo 1, que é difícil a gente ler Atos primeiro sem ler Lucas, capítulo 1. No prefácio, inclusive, até na nossa Bíblia aqui, o título que colocaram foi prefácio mesmo. Ele coloca: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, né? Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, Lucas ele vai fazer uma descrição minuciosa. Vamos voltar lá em Atos, capítulo 1. Até o dia que foi recebido em cima, é o versículo 2, né? Ele fala que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. O primeiro evangelho, né, o primeiro livro que Lucas escreveu, ele fala do que Jesus fez. E aqui, já na introdução, ele deixa claro que aqui Jesus começou, ele fala, Jesus iniciou fazendo, e agora ele continua também fazendo, mas através do Espírito Santo. Então ele vai enfatizar já no início do livro aqui a obra do Espírito Santo durante a descrição do livro de Atos. Que o Espírito Santo vai estar trabalhando na igreja para cumprir os mandamentos do Senhor. Certo? Pelo Espírito Santo, ele está conectando, ele está fazendo uma conexão da ação do Espírito Santo na vida de Jesus com os novos crentes que também terão o Espírito Santo agindo na vida deles, capacitando-os. Então ele faz essa conexão. E ele vai dizer que depois que Jesus padeceu, depois que Jesus morreu, apresentou-se vivo, ele reforça que Jesus ressuscitou, com muitas e infalíveis provas. Essa parte que ele coloca aqui no livro, deixa eu pegar qual é a palavra que ele utilizou aqui. Ele utilizou uma palavra muito comum, achei aqui, tekmerion. É um termo que era muito utilizado na medicina da época. Ele coloca aqui muitas infalíveis provas. Essa palavra infalíveis provas é uma palavra só, que é tekmerion, e os médicos utilizavam isso. Então aqui ele dá duas certezas. Primeiro, a gente tem a certeza de que o autor é Lucas. Segundo, a gente tem a certeza de que Lucas era médico.
Então aqui já vai dar uma maior autoridade ao livro do Atos dos Apóstolos. E essa palavra tekmerion não era uma palavra relativa, era uma palavra absoluta, ela tinha significado absoluto, ou seja, prova física, prova cabal, que não pode ser refutada. Esse termo era utilizado na medicina para denotar algo que não pode ser refutado. É uma prova infalível. Então ele utiliza essa palavra para dizer que as provas de que Jesus ressuscitou são infalíveis. São inquestionáveis. Inclusive, ele reforça dizendo, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias. O único lugar que a gente vai ver na Bíblia, dando o intervalo em que Jesus apareceu aos discípulos, é aqui. Então, apenas aqui, Lucas vai explicitar que Jesus, durante 40 dias, apareceu costumeiramente, cotidianamente. Apareceu constantemente aos discípulos. E esse apareceu também não significa aparecer como um fantasma, mas apareceu fisicamente. Apareceu fisicamente. Sendo visto por eles, ou seja, as pessoas viam, tinham contato direto com Jesus. Então aqui, Lucas está sendo primeiro um apologeta. Lucas está defendendo que Jesus realmente ressuscitou, que ele falou com as pessoas e que isso teve um espaço de tempo determinado e que essas pessoas tiveram contato direto com ele. Ele não era um fantasma, certo? Então ele usa uma apologética para reafirmar a morte de Jesus, sua aparição constante, inclusive a multidões que Jesus apareceu. Jesus começou a fazer e a ensinar através de palavras e obras e depois continuou a fazer através do Espírito Santo na vida dos discípulos. Versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqui ele relembra as palavras de Jesus. Quando ele diz, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus deu a ordem para que os discípulos não saíssem de Jerusalém. Primeiro, Jesus aparece para os discípulos aonde? Na Galileia. Eles estavam lá pescando. Depois Jesus dá a ordem para eles, vão para Jerusalém. Esperem o revestimento de poder do alto. E aí eles obedecem, vão para lá. Então ele deu uma ordem para que eles não saíssem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, certo? Aonde está esse mandamento profeticamente? Existe uma profecia a respeito desse mandamento de permanecer em Jerusalém até ser revestido do alto, que é a profecia de Joel, que a gente já conhece um pouco. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramaria o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. A ordem era que eles aguardassem esse derramado espírito. Deveriam permanecer lá. O batismo que Jesus estava prometendo era um batismo diferente de João, batismo com Espírito Santo. Em Lucas 3,16, o que João Batista fala a respeito desse batismo? Vamos lá. Respondeu João, o João Batista aqui no caso, a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, que era profeta, ele apontou que isso ia acontecer, essa descida do Espírito Santo ia acontecer. E aqui Lucas ele relembra essa afirmação de João Batista,
relembra as palavras de Jesus, determinando, dando a ordem que eles não saíssem de Jerusalém. Ele relembra isso, que João batizou com água, mas Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então era a promessa da descida do Espírito Santo. E lá no versículo 6, vamos continuar. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, aqui, nesse bloco, a gente vai ter a parte sobre o reino, em que, inicialmente, os discípulos questionam Jesus em termos de reino político, um reino material. De novo, os discípulos, que já tinham cometido esse mesmo erro tempos antes, com Jesus, antes de morrer, nas suas discussões cotidianas, eles entendiam que haveria um reino físico, político naquele momento. E aqui, novamente, eles questionaram a Jesus, aqui Lucas está lembrando que eles questionaram a Jesus sobre esse tal reino do Messias. A esperança deles era uma esperança política, uma esperança material. Mas a resposta de Jesus é oposta, inversa ao que eles estavam esperando. Ele diz: não vos compete saber os tempos ou as estações, mas recebereis o quê? Poder. Jesus estava dizendo que o reino de Deus era receber poder. Esse poder aqui é autoridade. Jesus estava dizendo para eles: o reino de Deus que vai acontecer na vida de vocês é a autoridade proveniente do Espírito Santo. E esse texto é interessante, que ele vai de encontro a um texto que a gente citou na escola dominical outro dia, que está lá em João, capítulo 20, versículo 22, quando Jesus assoprou sobre eles, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Irmãos, aqui nesse momento a gente vê que os discípulos ainda não tinham o discernimento do Espírito Santo. Então a gente pode dizer categoricamente, com 100% de certeza, que eles ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Eles ainda não tinham o discernimento que o Espírito Santo concede à vida do crente. No entanto, quando Jesus assopra sobre eles e diz: receber o Espírito Santo, é uma introdução para o que ia acontecer em seguida. Somente nesse momento aqui que eles vão ser revestidos pelo Espírito Santo no batismo e assim receber autoridade e discernimento. Porque até esse momento aqui a gente vê os discípulos ainda distantes, ainda confusos. Mas a partir do capítulo 2 a gente vai ver uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo. A gente vê um Pedro totalmente diferente, com boa locução, que se levanta com autoridade e prega. Mas até esse momento aqui eles ainda estão aguardando, ainda não têm aquele discernimento que o Espírito Santo pode proporcionar na vida da pessoa. E o reino também, além de receber poder, ele delega uma missão. Porque Jesus diz aqui: recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e aí vem a ordem: e ser-me-eis testemunhas. Jesus não está dizendo podem ser, mas vocês serão. É uma ordem: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E aqui vem a grande comissão, que é a ordem de levar o Evangelho de forma progressiva a toda a terra. Então Jesus dá essa missão global, um esquema, um projeto, uma estratégia que deveria ser seguida pelos discípulos, era uma ordem.
certo? Jesus, ele vai redirecionar essa expectativa dos discípulos que eram para um reino terreno, ele vai redirecionar essa expectativa para um reino espiritual, um reino que não está ali apenas circunscrito a Jerusalém, não está circunscrito apenas à vida cotidiana, política daquela nação, mas está relacionado ao aspecto espiritual de levar a palavra até os confins da terra. A partir do versículo 9, a gente vai ter um relato de Lucas a respeito da ascensão de Jesus. Antes da gente entrar aqui no versículo 9, vamos voltar lá em Lucas, no finalzinho do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Porque no Evangelho de Lucas ele já termina falando da ascensão. E aqui no prefácio ele vai voltar ao relato da ascensão. Vamos lá, 24, versículo 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Essa descrição da ascensão só está no Evangelho de Lucas. Os outros 3 evangelhos vão fazer uma menção, vão fazer ou uma conclusão muito rápida, ou vão fazer apenas uma menção que Cristo está assentado à destra de Deus, mas não falam do ato de ser elevado da terra até os céus. E Lucas, inclusive, dá um detalhe aqui, que na nossa tradução ficou meio esquisito de entender, porque diz que levou-os fora até Betânia. No entanto, Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros do Monte das Oliveiras, e a gente sabe, por Lucas, por Atos, que Jesus subiu ao céu no Monte das Oliveiras. Então, é que, na verdade, o original é, e levou-os fora até a parte oriental, de frente para Betânia. Tá? Apenas um adendo a essa parte aí. Agora vamos voltar lá em Atos, que agora Lucas vai detalhar essa subida. Ele introduziu parte do que aconteceu ali, da subida no Monte das Oliveiras, e aqui no versículo 9 ele vai explicar. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. A nuvem é a glória de Deus. Jesus também foi envolto por uma nuvem, em que momento? Na transfiguração. Quando acontece a transfiguração, ele é envolto numa nuvem. Quando a Shekinah de Deus caía sobre o templo, sobre a tenda da congregação, uma nuvem envolvia a tenda, enchia o templo. Então aqui a gente vê a glória de Deus recebendo Jesus no alto. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então vamos lá, Jesus subiu ao céu, é recebido por uma nuvem, ele não desapareceu, Jesus não desapareceu. Né? Ele está à destra do Pai, isso é confirmado pelo Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19. E aqui eu faço mais uma pequena observação. No momento em que Lucas escreve Atos dos Apóstolos, que foi entre o ano 62 e 68, vamos situar isso aqui, o evangelho que estava em circulação e que era mais utilizado era o de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. A gente entende que foi o primeiro a ser escrito. Temos algumas suspeitas que houve isso. Então, ele está confirmando, ele está dizendo, está falando sobre a nuvem que ocultou, está falando sobre
os anjos que apareceram. E Marcos vai dizer que Jesus subiu. Ele não diz que Jesus foi elevado, mas ele diz que Jesus está à destra de Deus. Então ele está aqui, Lucas está complementando o que Marcos falou. Aliás, só para a gente lembrar, um dos fatos que tornam o livro de Atos crível e perfeitamente originário das mãos de Lucas é que ele não cita em nenhum momento aqui, por exemplo, a queda de Jerusalém em 70, né? Então a gente tem uma ideia de que isso foi escrito entre o ano 62 e 68. E provavelmente, a gente vê aqui com todas as provas bem claro como o dia, que foi Lucas quem escreveu. Mas ele está confirmando aqui algo que Marcos já tinha escrito. Tá? E 2 homens em vestes brancas. A gente sabe que aqui quem se apresenta desse jeito são o quê? São os anjos. Então aconteceu aqui uma manifestação angelical. 2 anjos chegam para tirar aqueles homens de um topor. O que é um topor? Irmãos, imaginem homens indoutos na sua imensa maioria. Ali haviam 120 pessoas, mais ou menos. E a maioria ali era indouta. E ver um homem que esteve, depois de ressuscitado, atravessar paredes, comer junto com eles e ao mesmo tempo desaparecer do nada e aparecer novamente, se teletransportar e de repente subir aos céus sem auxílio de corda, sem ninguém puxando e desaparecer numa nuvem de glória, isso deixou aqueles homens atônitos. Então eles ficaram olhando para o céu, olhos arregalados. O que é isso? O que eu estou vendo? Não acreditavam no que viam. E aí foi preciso 2 anjos. Assim como os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, assim como os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus no sepulcro, aqui os anjos novamente aparecem para esses homens. E eles fazem um anúncio que é um anúncio do fim, um anúncio que é relacionado ao fim. Por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então eles estão anunciando o fim. Olha, do jeito que ele subiu, ele vai descer. Então os anjos profetizam aqui, estão alertando a eles, ele vai voltar. Há um aviso aqui. É uma parte apocalíptica da introdução de Lucas. Introdução de Atos dos Apóstolos feito por Lucas. Isso confirma o texto de Zacarias. Se a gente olhar em Zacarias, capítulo 14, versículo 4, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Da onde Jesus subiu? Do Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então aqui os anjos estão dizendo para eles, esse Jesus que subiu daqui do Monte das Oliveiras, um dia ele vai descer de novo e vai pisar nesse monte. Ele vai tocar nesse monte. Os anjos anunciaram aquilo que ia acontecer. Ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer. Que Jesus vai descer ali e o monte vai se partir em 2 e ali o povo de Israel vai fugir por esse vale. Então os anjos fazem esse anúncio, confirmando o que está escrito em Zacarias. Algo interessante sobre a ascensão é que a gente vê no Evangelho de Lucas, em outros evangelhos, e até aqui no Atos dos Apóstolos, a gente vê o tempo todo Jesus sendo comparado a quem? Qual personagem, qual profeta bíblico? A Elias. O tempo todo ele vai estar comparando Jesus com Elias.
E lá nos evangelhos a gente vê diversos textos que vão comparar Jesus com Elias. E Jesus subiu ao céu da mesma maneira que Elias subiu ao céu. Elias subiu arrebatado por um redemoinho de fogo. Jesus sobe também sem ajuda nenhuma. Né? Então tem um aspecto aqui profético da subida de Jesus em relação à vida de Elias também. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, a confirmação de que eles estavam no Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Lucas, ele faz uma confirmação, primeiro, geográfica. Jesus estava no Monte das Oliveiras, e ele diz exatamente que monte é esse, é o que está perto de Jerusalém, e qual é a distância do monte até Jerusalém, que é a distância do caminho de um sábado, que era equivalente, segundo os escritos rabínicos da época, era equivalente a 2.000 côvados, cerca de 960 metros. E que, pasmem, irmãos, é a distância exata entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém. É o tal caminho de um sábado, era o máximo que o judeu poderia caminhar, salvo raras exceções. Então, ele dá um detalhe aqui crucial da geografia do que estava acontecendo ali. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras e ali ele ascendeu, e esse Monte das Oliveiras ficava perto de Jerusalém. Mas por que Lucas utilizou tanto detalhismo? Por que ele foi tão detalhista em relação a essa descrição e utilizou a menção do sábado? Irmãos, aqui a gente está no início da igreja. E ela era constituída basicamente de judeus. Então, Lucas introduz o seu livro, começa falando, utilizando uma linguagem que ia alcançar melhor aqueles crentes judeus. Tanto que ele diz que eles voltaram para Jerusalém. E logo em seguida, se a gente olhar também na conclusão lá do Evangelho de Lucas, ele vai dizer que eles continuavam adorando ao Senhor no templo, todos os dias adorando no templo. Então, esses primeiros crentes aqui são, em sua imensa maioria, judeus. Por isso ele usa desse detalhismo, ele queria chamar a atenção desses judeus para a descrição do livro de Atos. Então ele coloca aqui a distância do caminho de um sábado. E entrando, versículo 13, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André. Aqui ele vai fazer uma lista exaustiva dos apóstolos. Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. São os 11, certo? Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ele vai dar também esse detalhe de que eles subiram ao cenáculo. O cenáculo era um quarto grande, e especificamente esse cenáculo, depois ele vai ser citado mais à frente aqui em Atos, que dá a entender que ele pertencia à mãe de João Marcos, o que escreveu o Evangelho de Marcos, e era um cenáculo que não suportava esse tanto de pessoas, então eles não moravam ali, mas eles costumeiramente se reuniam ali. E eles ficaram ali no cenáculo durante 40 dias, não necessariamente dormindo ali, irmãos, mas eles continuavam indo e voltando ao cenáculo, até que acontecesse o derramar do Espírito. Infelizmente, a gente não tem muita comprovação de como era esse cenáculo, porque depois da queda em 70, entra uma legião de soldados romanos em Jerusalém e destrói praticamente tudo. Não ficou pedra sobre pedra. Mas a gente tem pequenos vestígios que dão a entender que este cenáculo ficava na parte sul de Jerusalém, aonde era um pouco mais alta a cidade e era um pouco mais organizada. Né? Ou seja, era um lugar um pouco mais classe média alta, vamos dizer assim. Porque
porque o restante era tudo muito junto e a maioria das pessoas vivia em casas muito pequenas, quase pequenos cortiços, né? Como os historiadores dizem, principalmente Flávio Josefo vai detalhar isso. Então todos estes perseveraram unanimemente em oração. Todos estes quem? Os 11 discípulos, né? Mais as mulheres, em oração e súplicas com as mulheres Maria e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Irmãos, aqui tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, antes da descida do Espírito, o que o povo estava fazendo? Orando. Primeiro, obedeceram a ordem de ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Segundo, eles não ficaram lá conversando, batendo papo, comendo, bebendo. Não, eles ficaram orando. Isso foi feito de forma unânime. E aqui Lucas vai citar especialmente a mãe de Jesus. Mas é a última citação feita a ela. Não há qualquer pretensão de culto ou qualquer observação em relação a Maria que torne ela especial ou mais especial do que os outros. Ele apenas cita que Maria estava lá e que os irmãos de Jesus. Aqui ele está dizendo, e com seus irmãos. Irmãos de quem? De Jesus. Então é mais uma prova de que Maria teve outros filhos. Existem algumas alegações do catolicismo que dizem que, na verdade, aqui está se referindo aos primos de Jesus, ou então filhos de José com outra mulher, antes de Maria. Mas dá-se a entender que são os irmãos de sangue no original, irmãos de sangue de Jesus. Certo? E a gente lembra que os irmãos, quando Jesus estava fazendo os milagres, os seus discípulos chegaram para ele e falaram assim, eis aqui a tua mãe e teus irmãos. E os irmãos de Jesus não recebiam Jesus. E aí Jesus vai dizer o quê? Quem são minha mãe e meus irmãos? Né? São todos aqueles que fazem a minha vontade. Mas aqui neste momento, depois que Jesus ressuscita e sobe aos céus, dá-se a entender que os irmãos de Jesus foram convertidos, convencidos de que Jesus realmente era Deus. Então eles estão aqui juntos também orando no mesmo cenáculo. E aí durante esse período que eles estão orando, entre a subida de Cristo ao céu e o derramamento do Espírito Santo, há um interstício de 10 dias, porque o Pentecoste aconteceu apenas 50 dias depois da Páscoa, como a gente já sabe. Jesus subiu no 40º dia. E nesse interstício de 10 dias, eles vão escolher alguém para ficar no lugar de Judas Iscariotes, certo? Quem era Matias? Vamos lá, vamos ler aqui. E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, como eu falei com vocês, 120 pessoas estavam no cenáculo, não necessariamente todas sentadas, porque não cabia, mas o cenáculo estava cheio. Disse, varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então Pedro se levanta, com certa autoridade já, começa a explicar o que aconteceu de Judas. Pedro, como bom judeu, conhecia as profecias, né? Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. E, ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se, rebentou pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Vamos lá em Salmos 69, 25. Salmos de número 69, verso 25. Fique desolado o seu palácio. Almeida Revista Corrigida usa palácio, mas é habitação. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas. E Salmos 109,
verso 8. Salmos 109, verso 8, para confirmar o que Pedro estava explicando aqui. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. E outro tome o seu ofício. Então, o livro de Salmos já havia prefigurado que isso ia acontecer. E aqui Pedro está relembrando. Está dizendo, olha, como está escrito no livro de Salmos, tome outro o seu bispado, o seu ministério. E ele vai dizer que Judas foi contado com eles e alcançou sorte nesse ministério. Irmãos, é triste a gente ver essa parte aqui que Judas foi contado com eles, alcançou uma sorte, ou seja, alcançou uma bênção de Deus naquele ministério, e mesmo assim ele foi o que traiu. Aqui também serve de aviso, porque mesmo aqueles que às vezes estão ali no mesmo ministério, são contados junto com o povo de Deus, podem lá no fim estar junto com os malfeitores, estar junto com o inimigo, acompanhando o inimigo no momento errado, na hora errada. E há uma pequena discussão sobre esse versículo do suicídio de Judas, que diz, aqui Pedro vai dizer que ele, precipitando, se rebentou pelo meio. Mas a gente vê em outros textos que Judas foi e enforcou-se, está lá nos evangelhos. Na verdade, o que era comum de acontecer, provavelmente foi isso que aconteceu. Judas deve ter se enforcado numa das centenas de milhares de árvores que existiam à beira de penhascos, e provavelmente a corda não suportou, e arrebentou, e ele caiu no meio das pedras, e ali teve as suas entranhas extirpadas, né? E aquelas 30 moedas que ele angariou com a traição, os judeus pegaram aquelas moedas e compraram um campo, e chamou aquele campo de campo de sangue. Por quê? Porque aquelas moedas foram moedas de traição, foram moedas de sangue. Não existia crime pior nessa época do que você trair um amigo, né? Existia inclusive uma lei que dizia que a pior morte deveria ser delegada àquele que, fazendo-se de amigo, chamasse uma pessoa para comer junto com ele e logo em seguida o matasse. A pena de morte para esse tipo de crime era a pior possível, porque era considerado algo muito indigno, né? A traição era algo muito indigno. Então Pedro assume a liderança, começa a explicar aqui o que aconteceu com Judas e vai dizer que alguém tem que substituir. Alguém tem que substituir Judas. Ele vai citar Salmos, né? Vai dizer que Judas foi contado com eles e vai falar sobre sorte. Quem mais foi escolhido por sorte? Inclusive está no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 9. Foi Zacarias, né? Zacarias, olha lá, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Como é que era essa sorte, né? E qual era a ideia do judeu a respeito da sorte? A ideia do judeu a respeito da sorte era um propósito divino. Os judeus utilizavam, os irmãos lembram de Urim e Tumim, né? Os judeus utilizavam alguns artifícios para entender a vontade de Deus através da sorte. Não sorte como a gente entende hoje, que está relacionada ao azar, né? Sorte versus azar. Mas sorte aqui na direção do destino da pessoa através de algo aleatório, em que somente Deus, só Deus tem controle sobre o aleatório, nós sabemos disso. Só Deus tem controle sobre aquilo que não está no nosso controle, que é totalmente aleatório. E era comum lançar-se sorte, né? E isso faz um paralelo também com o que Judas entendeu dessa sorte, que ele alcançou no ministério. Porque, assim como as 12 tribos de Israel, Jesus escolheu 12 apóstolos,
correto? E aqueles que foram contados entre os 12, né, esses que foram contados entre os 12, representavam, faziam um símbolo escatológico de 12 julgadores. Vamos lá em Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 30. Jesus vai falar qual é o papel desses 12. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então existia um propósito de serem 12. Um propósito que era escatológico. Eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Então essa era a sorte que eles tinham encontrado. No entanto, o que Judas queria? Um salário. Judas queria uma recompensa. Ele queria algo que era para o seu bel prazer, para a sua vida material. Ele não entendeu isso, porque Deus, quando escolheu, através de Jesus, escolheu esses 12, esse ministério não tinha nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com poder, com poderio militar, como diversas vezes eles discutiram, né? Mas eles tinham uma sorte, uma herança de julgar as 12 tribos de Israel. Judas não entendeu isso, infelizmente. Da mesma forma, agora, os judeus, até esse momento aqui, Pedro e os apóstolos, ainda não têm aquela revelação do Espírito Santo. Então, eles vão utilizar o mesmo ritual que era utilizado por todos os judeus, que foi o ritual que levou a Zacarias a entrar no templo e, assim, receber a revelação do nascimento de João Batista. É a mesma forma que eles vão usar para escolher um apóstolo no lugar de Judas, porque não poderia ficar apenas os 11. Então vamos continuar no versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Bom, 1 Pedro ressalta que é necessário, que deveria ser um dos varões. Lembrando que naquela multidão havia mulheres também, mas Pedro ressalta, deveria ser um dos varões. O ministério é direcionado para homens. Em nenhum momento a gente vai ver ministério a cargo de mulheres, mas auxílio das mulheres, sim. Em todo momento, aliás. A gente vai ver isso. Mas ministério, varões. E aqui vem uma lista de prerrogativas, de requisitos mínimos para ser apóstolo. E se a gente fizer um paralelo hoje, tá difícil, né? Hoje tem um monte de apóstolo aí, autodenominado apóstolo, que não prestou atenção nesse texto aqui de Atos. Porque para se autodenominar um apóstolo, ele deveria cumprir esses requisitos. Vamos lá. Conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Ou seja, conviveram com eles o tempo em que Jesus estava circulando entre eles. Começando desde o batismo de João. Então tinha que ser desde a época em que Jesus foi batizado por João no Rio Jordão. Até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, ou seja, que viu também Jesus subir ao alto. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Deveria ser testemunha da ressurreição. Não eram só os 12 discípulos que tiveram esse contato desde João Batista, viram Jesus ressuscitar e viram ele subir aos céus. Havia outras, poucas pessoas, mas haviam. Provavelmente esses 120 que estavam aqui no cenáculo tinham estado com Jesus desde o batismo, de certa forma acompanhando o seu ministério. Mas mesmo assim houve um refinamento, porque eles apresentaram quantos? 2.
só apresentaram 2. Passaram o filtro e só apareceu 2. E apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E eu chamo a atenção aqui, né, além dos critérios para ser apóstolo também, né, o nome de José Barsabás, significa filho do sábado. Já o nome de Matias significa presente de Jeová, ou presente de Deus. Como era feito isso? Eles escreviam os nomes dos candidatos nas pedrinhas, escreviam em várias pedrinhas, colocava dentro de um receptáculo, uma bolsa, um alforje, e ali chacoalhavam, até que uma das pedras caísse no chão. E a pedra que caiu no chão foi a com o nome de Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então a sorte caiu sobre Matias, e todos concordaram que Matias fosse contado ali entre os 12 apóstolos. Irmãos, algumas aplicações práticas para a gente terminar sobre esse texto da introdução do Atos dos Apóstolos. Lucas deixa claro aqui qual é a missão da igreja. Primeiro ponto. Qual é a missão da igreja? É uma missão política? É uma missão pessoal? É uma missão financeira? Não, a missão da igreja é levar o evangelho a todas as nações, ao mundo todo. A missão da igreja está relacionada a um reino espiritual, não um reino carnal. Então, Lucas deixa claro que aqui o Espírito Santo começou a agir na igreja, foi direcionando a igreja para cumprir a missão, a ordem que Jesus deu da grande comissão. Então, essa é a principal missão da igreja. Qualquer outra coisa ou é acessória ou nem sequer considerável. Segundo ponto, nós devemos buscar uma capacitação do Espírito Santo naquilo que nós fazemos. Porque o reino de Deus, ele é o quê? É poder no Espírito. Como Jesus deixou claro, e Lucas aqui vai repetir, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo. Então nós devemos buscar essa capacitação. E a terceira, que eu acho mais importante aqui, foi a unidade da igreja nesse propósito através da oração. A igreja tem, para qualquer avivamento, para qualquer expansão que seja, ela precisa antes orar. Obedecer à vontade de Deus e orar. E foi o que eles fizeram aqui. Continuaram no cenáculo orando. Até que no capítulo 2 vai haver o derramamento do Espírito. Então eles buscaram a orientação do Espírito Santo, mas primeiro oraram. É preciso orar. Antes de qualquer missão, é preciso orar. Antes de qualquer decisão, é preciso orar. Os discípulos também oraram antes de escolher Matias. Então, é ressaltado nesse primeiro capítulo aqui que a igreja, no início, ela orava buscando a orientação de Deus. E ela obedeceu à ordem de Cristo, ficando em Jerusalém. Amém? Bom, pelo que nós lemos até aqui, já cobri praticamente tudo que tinha que falar. Essa introdução, esse prefácio aqui, ele ainda é uma igreja praticamente de judeus, alguns poucos helenistas, alguns poucos da diáspora, que eram judeus dispersos. No capítulo 2, a gente vai ver uma multidão mais mista, quando Pedro começa a pregar, e
a igreja vai crescendo, primeiro em Jerusalém, né? Ou seja, é aquela expansão do centro, Jerusalém é o centro, o povo judeu é o centro, começa com eles ali, depois a gente vai toda a Judéia e Samaria, que é o que? A mistura dos judeus com os samaritanos, são aqueles povos que eles consideravam impuros, e até os confins da terra. A igreja vai se expandindo através de Paulo, através de Pedro também, vai se expandindo para os gentios, para todo o mundo conhecido da época. Espero que a gente consiga alcançar todos os significados e conteúdos desse livro de Atos, que ele é bem extenso. A gente vai ter aqui diversos capítulos aqui com muito simbolismo, principalmente relatando as coisas que aconteceram com Paulo. É um texto bem rico mesmo. E agradeço ao pastor pela oportunidade de ter dado esse estudo aqui. Amém.